a gente vai para uma etapa, que é a etapa de fazer as páginas do quadrinho, que é uma etapa que ela vai começar a ser repetitiva, porque ela tem todo um processo, né? E a gente inicia definindo, pegando uma página em branco, e aí vai uma dica assim que eu faço, é pegar a folha de papel com uma gramatura um pouco mais alta, de 120 para cima, assim. Eu uso uma 180, que é para quando for botar a tinta, não ficar vazando a tinta por trás da folha, né? Então assim, dá para fazer quadrinhos com papéis mais finos, só que aí tem uma questão da fragilidade da página, da folha, né? Então, para evitar alguns problemas, é melhor a gente preferir folhas de papel com gramatura maior. Então vamos lá, nesse processo, um lápis ou uma borracha régua resolve, que é criar a margem dos quadros assim. Eu faço um quadrado centralizado na folha, que ali vai delimitar até onde meus quadros vão. Entende? Até onde os desenhos vão estar dentro, os balões, a cena vai funcionar e ali vai definir o que é a página do quadrinho. E eu tento deixar um espaço de branco, porque tem que deixar, tem que entender que vai ter a parte de corte, caso você queira fazer impresso, que nem eu fiz no meu projeto. E qualquer projeto vai precisar disso, né? Ou se for digital, você pode já escanear a página, caso você escolha fazê-lo no papel. Então assim, meu processo ele é dividido, né? Porque eu começo no papel, dependendo do projeto também, porque tem projeto que eu faço direto no digital, mas eu vou falar do meu processo com um quadrinho desenhado no papel, né? Então vamos lá, a gente imagina que a gente já tem a margem dos quadros definida, e aí eu começo a definir os tamanhos dos quadros, né? Pelo nosso storyboard, que vai ser nosso guia para fazer a página, a gente já sabe quantos quadros vai ter na página, qual quadro é maior por importância, né? Qual vai ser o menor, onde os balões vão estar. Então eu começo basicamente nisso. Eu já começo no quadro, fazendo o requadro, os requadros toda a página, depois eu vou para os balões, defino o tamanho dos balões. Então assim, para mim entender que os balões eles não vão ser tão grandes ou muito pequenos, apertadinhos, e o texto fica apertado, eu já faço o balão e escrevo na mão mesmo, assim, escrevo na página para ficar já com o tamanho encaixado entre o texto e o tamanho do balão. Mas assim, vai ter uma etapa lá na frente que eu vou digitar o texto no computador e eu tento seguir um padrão assim do tamanho da fonte na página toda. Então beleza, a gente tem os quadros e os balões desenhados a lápis. Eu vou fazer o desenho. E aí agora é a hora que cada autor tem seu processo de desenho. Tem pessoas que desenham direto na caneta, no pincel, e não precisa fazer rascunho. Então tipo, eu faço um rascunho para entender como é que vai funcionar a cena. Faço um rascunho que ele não é tão detalhado, mas ele tem as informações na medida do que eu preciso para finalizar a página. Depois que eu tenho toda a página rascunhada, tudo definido, eu passo para arte final, que eu faço com bico de pena, caneta bico de pena e tinta nanquim. Finalizo primeiro os quadros, depois os balões, depois os personagens, assim. Tem uma dica que quando você faz algum objeto, algum elemento da cena que está saindo de um quadro, que a gente chama de sangria, que é a hora que ele está vazando o quadro, é interessante você começar a desenhar a arte final por lá. Porque se você passar o quadro e esquecer que aquela parte, por exemplo, um personagem dá um soco e a mão dele sai do quadro assim, vai ficar a linha do quadro e aí você vai ter que usar corretivo ou então corrigir no computador.
Então é isso, eu faço a arte final em bico de pena, uso algumas massas de preto para completar o desenho. Eu uso o pincel, ou então nem uso, eu marco um X e uso o baldinho de tinta no computador mesmo. Após eu digitalizar a página, então vamos lá. Quando eu termino a arte final no papel, eu escaneio as páginas e trato elas no computador. Assim que eu trato elas, eu edito, né, o contraste, alguns detalhes que não ficaram tão bons no papel eu vou e conserto no computador, uso efeitos, por exemplo, se eu preciso de tons de cinza, meu trabalho vai ser com tons de cinza, eu vou e coloco, aplico os tons de cinza, ou se vai ser colorido, pinto no computador, balonizo com a fonte de quadrinho para ficar mais esteticamente funcional e ser mais agradável de ler. E aí tem um quadrinho pronto. Eu tenho umas páginas tudo prontas e tal. E eu passo para a parte de fazer a capa, que é uma parte muito importante, porque o leitor, quando ele for entrar em contato com sua obra, a primeira coisa que ele vai ver vai ser a capa. Então, a gente chega na etapa de concluir o projeto, né? Tá tudo desenhado, tudo editado, a gente já tem uma capa, a gente já montou uma capa. É interessante fazer folha de rosto para o quadrinho, fazer um breve texto sobre o autor. Então isso é coisas de edição que a gente pode encontrar na internet, como editar um livro ou como montar uma revista e pegar essas aulas da internet foi o que eu fiz, para aprender como é que diagrama um livro ou um quadrinho. E então a gente tem um projeto pronto, só que a gente não sabe o que fazer com ele. A gente não sabe como divulgar ele e como fazer com que pessoas leiam esse projeto. Então, assim, se você quer só que as pessoas leiam seu projeto, é interessante que você coloque na internet de graça. Então, tem N plataformas para você divulgar, publicar de graça assim, na internet. Tem o Tapas, vou dar alguns exemplos aqui, né? O Tapas, o Isso, que é interessante, para você colocar de graça lá e o pessoal acessar e ler, ou então você bota nas suas redes sociais. Pode divulgar no Instagram, pode usar botar no Facebook, ou então você pode fazer um arquivo em PDF, colocar no Google Drive e divulgar o link para as pessoas baixarem e ler seu quadrinho. Mas caso você queira fazer um quadrinho impresso, que foi o caso do projeto que eu fiz Sem Coragem, e eu queria ele com acabamento um pouco mais profissional, por assim dizer, né? Com orelha, com um papel melhor, assim, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo online, usando uma plataforma Catarse, que é uma ótima plataforma, assim, porque você consegue ter uma divulgação por estar usando a plataforma. Você já vai divulgar a página que você montar lá, seu projeto. Você já vai divulgar ela, já vai ser um cartão de visita para as pessoas que vão querer apoiar seu projeto e receber seu quadrinho. Então, com isso, você meio que já trabalha na divulgação para arrecadar o dinheiro para publicar e atrair público, que é o público leitor do seu projeto. Então, é uma ótima pedida para quem quer fazer quadrinhos assim maiores. Caso você queira fazer um quadrinho curto, de 10 páginas, eu acho que a forma mais clássica de produção de quadrinho independente é os fanzines, né? Então você monta ele no computador e imprime em uma gráfica rápida e grampeia em casa mesmo, dobra, faz pouca tiragem, sim, faz 30
edições, 40, e você divulga na internet para vender, pelos correios, né? Você divulga lá e pessoas de outros estados podem querer o seu quadrinho e você manda pelo correio. Ou então você pode fazer um eventozinho pequeno assim, e falar com alguns amigos seus que, sei lá, que tem algum estabelecimento, sei lá, seu amigo ele tem uma lojinha de produtos nerds. Poderia fazer um mini evento lá e vender seus zines, ou então você mesmo, sei lá, na faculdade ou onde que for, você vender eles de mão em mão. E é algo interessante, é uma experiência muito boa fazer zines. Fazer fanzine é muito bom porque ele lhe dá experiência para você produzir outras obras e até tentar depois fazer obras maiores. Porque existe essa gama de possibilidades de publicar um projeto independente que vai depender de muitas coisas. E sua classe social, né? Porque se você tiver o dinheiro para imprimir um gráfica, fazer um trabalho mais elaborado, ok, para você pode fazer, e aí faz divulgação na internet e tenta vender os seus quadrinhos. Se você não tem capital para imprimir, você vai ter que criar novos meios, né? Você vai ter que se adequar a alguns meios. Então, tipo, o fanzine é um meio mais barato, mas ele tem limitações também, né? Porque quantidade de páginas, até no material que você vai usar, dependendo da gráfica, nem toda gráfica rápida tem uma gama de opções de papéis para você imprimir. Mas isso você vai entender como assim, eu fiz uma pesquisa antes de fazer o Sangue e Coragem, que foi meu projeto que eu lancei pelo Catarse em 2018. Eu fiz uma pesquisa sobre papéis, quais eram os mais caros, como é que eu poderia imprimir, qual tipo de impressão assim, que encaixaria, caso, por exemplo, eu queria uma capa que tivesse verniz localizado, quanto é que custaria, como funcionaria. Então, tipo, quando você já tem um projeto pronto, não está acabado ali, o projeto não está acabado, vai chegar uma etapa que vai ser uma etapa muito mais estratégica para o seu trabalho chegar à mão do seu leitor, né? Então, use e abuse da internet, porque tanto para aprender como vincular seu trabalho para chegar até os leitores, em termos de divulgação, tanto para entender e aprender coisas que são relacionadas ao processo, né, dessa produção do quadrinho. E eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha sido claro, se não, me desculpem pela dicção, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o meu processo, ou quem não sabia como era o processo de quadrinho independente agora sabe, porque é uma coisa muito interessante o processo independente, porque você é o gestor de tudo. Além de você produzir, você vai ser o distribuidor e vai ser a equipe de propaganda. É isso. Valeu quem assistiu e até mais. Vai que eu volto e faço outros vídeos, não sei. Gravando. E aí, meu nome é Daenderson Victor, eu sou de Petrolina, Pernambuco, sou quadrinista e ilustrador. Já participei de alguns eventos aqui no Brasil, como... Puta, por que eu falei Brasil, velho?